Então, oitavo ano, esse aqui é o sexto e último vídeo do módulo 4 sobre o iluminismo. E nesse vídeo, a gente vai estudar sobre o absolutismo ilustrado, que também ficou conhecido pelo nome de despotismo esclarecido. Então, a gente precisa começar definindo o que significa essas duas expressões. Então, despotismo esclarecido ou absolutismo ilustrado é, na verdade, uma forma de se referir à mistura que aconteceu entre o governo absolutista e os princípios defendidos pelos filósofos iluministas, isso lá na Europa na segunda metade do século XVIII, de 1750 para frente. Nesse contexto, alguns reis europeus começaram a defender a necessidade de se iluminar, ou seja, de estudar, de utilizar a razão, de utilizar o empirismo para resolver os problemas sociais, econômicos e políticos dos seus respectivos reinos. Então, enquanto alguns reis absolutistas tentaram combater, tentaram destruir o absolutismo, outros reis tentaram se aproximar do absolutismo do iluminismo para tentar aprender com eles, o que os iluministas tinham a ensinar. E essa aproximação acabou gerando o chamado despotismo esclarecido ou o absolutismo ilustrado, certo? Então, a grande diferença entre o absolutismo tradicional e o absolutismo ilustrado é que no absolutismo tradicional, o rei ele agia segundo a sua vontade e utilizava a fé para justificar as suas ações, o seu governo. Eu estou fazendo isso porque Deus me escolheu para ser o governante, então eu preciso fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito. No absolutismo ilustrado, o rei ele vai tentar dar um verniz, um caráter racional, um caráter intelectual para o seu governo. Então ele falava assim: eu estou tomando essa atitude porque essa é racionalmente, empiricamente, a melhor atitude a ser tomada. Então, os reis que se tornaram absolutistas ilustrados, eles vão começar a desenvolver um conjunto de medidas, certo? Principalmente reformas educacionais e reformas no sistema de arrecadação de impostos. Boa parte dos monarquistas absolutistas ilustrados, eles vão incentivar muito a educação pública, que ainda era bem restrita naquela época. Não existia essa ideia de que a educação era para todos, a educação era um direito e tal. A educação era quase que um serviço, assim, e enquanto um serviço, só quem poderia pagar é que conseguiria acesso a esse serviço. Então, muitos reis eles vão construir escolas, eles vão construir academias científicas, eles vão ajudar na divulgação do conhecimento, o que vai agradar muito os filósofos iluministas daquele período. E eles também vão dar uma mudadinha no sistema de arrecadação de impostos, que é a fonte de renda para os reinos, para os governos conseguirem se manter. E eles vão diminuir alguns impostos sobre as classes populares. E o objetivo dessas reformas era justamente conter um pouco o descontentamento das classes populares para evitar maiores agitações. Porque o que acontecia no período? Enquanto o rei vivia lá na pompa, vivia com todo aquele luxo, a população pobre estava sofrendo muito. Então o rei ele vai tentar o rei absolutista ilustrado, ele vai tentar dar uma amenizada na situação das populações mais pobres para evitar um clima de revolta, certo? E vai instruir um pouco mais, vai tentar instruir um pouco mais a sua população, certo? O iluminismo, o absolutismo ilustrado, ele ocorreu nas monarquias absolutistas que tinham uma economia mais atrasada lá no continente europeu, certo? Então, enquanto a Inglaterra, a França, a Holanda eram países que já estavam enriquecendo, se tornando muito poderosos, outros países estavam meio atrasadinhos, como a Prússia, que a Prússia é como se fosse uma sementinha do que vai se tornar a Alemanha no futuro dessa época aqui. Então, a Rússia, a Áustria, a Espanha, Portugal, eram todos reinos que no século XVIII já estavam atrasados economicamente. Se a gente fosse comparar com a França, se a gente fosse comparar com a Inglaterra, com a Bélgica, com a Holanda, eram países, e esses últimos eram ricos, e esses que estão aqui no slide eram países que estavam já pobres em relação a esses que eu acabei de citar, certo?
E o absolutismo ele foi muito forte, principalmente na Prússia e principalmente na Áustria. Na Rússia, a nobreza era muito forte, a nobreza não gostava muito dessa história de ciência, iluminismo e coisas afim. Já em Portugal e Espanha, a Igreja Católica era muito poderosa, certo? E ela acabou barrando um pouco o avanço do absolutismo ilustrado nesses lugares. Embora, por exemplo, Dom João VI, o Marquês de Pombal, que são figuras importantes da história de Portugal e do Brasil também, eles tinham esse arzinho de rei intelectual, rei que se preocupava com a arte, com a ciência, certo? Mas onde aconteceu, bateu forte mesmo, foi na Prússia e na Áustria, onde a gente teve os principais reinos absolutistas, ok? Tanto que o Frederico III ele foi rei da Prússia e ele foi considerado é, o rei mais importante, o rei absolutista esclarecido mais importante da história. Tanto que ele é conhecido pelo apelido de o Rei Filósofo, porque ele cultivou amizade com diversos pensadores iluministas da época, principalmente com Voltaire, quando o Voltaire teve que fugir da França para poder escapar de ser preso pela terceira vez. Lá na Prússia, o Voltaire ele era, tipo assim, amiguíssimo do rei, certo? E o Frederico III ele acabou também escrevendo alguns livros, certo? E ele colocou uma tese até polêmica, porque ele falava assim, ó, os reis não tem a fonte do poder dos reis não é de origem divina, certo? O rei ele tá ali porque ele tem um contrato implícito entre ele e os seus súditos. Ele não tá ali porque Deus quer, ele tá ali porque seus súditos querem e precisam que ele governe de uma forma decente. Tanto que o governo do Frederico foi marcado aí por muitas reformas sociais, certo? Por tolerância religiosa. Para a época, assim, a gente pode considerar uma tolerância religiosa significativa. Ele não perseguia pessoas que não seguiam a religião dele. Teve bastante liberdade de expressão e de imprensa. Os jornais não precisavam de uma autorização do governo para poder publicar. Se eles falassem alguma coisa criticando o governo, eles não iam sofrer uma grande represália ou teriam que se retratar, coisas nesse sentido, a não ser que eles estivessem errados, né? E ele também colocou o fim da prática da tortura. Então, o governo do Frederico III ele é considerado o melhor governo absolutista ilustrado da história do continente europeu. Ok, gente? Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho sobre o absolutismo ilustrado. Qualquer coisa, eu estou lá no grupo ainda, façam uma pergunta sobre esse conteúdo que eu explico para vocês, tento tirar essa dúvida que vocês possam vir a ter, tá? Beleza?